seja bem-vindo a mais um episódio do Congrecast. Seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você vai estar assistindo esse episódio. Eu sou a Raquel. Eu sou a Karen, maravilhoso estar aqui com vocês. Presente de Deus, né, gente? A gente vai se ver muito por aqui, eu tenho certeza. Vocês vão cansar dessa bonita face aqui, certeza. E a gente tá nesse estúdio lindo, super moderno, super gostoso de estar. O estúdio UW, que é da nossa querida Jéssica, que, assim, presenteou. Porque isso aqui é o presente de Deus, né, gente? Então, é um estúdio de gravação, é um estúdio de gravação de aula, de podcast. Enfim, você tem uma ideia, quer colocar isso em prática, tem algo pra gravar, vem aqui que vai dar certo. Estúdio UW. E se você quiser fazer parte desse projeto, se você quiser estar com a gente aqui, expandindo o reino do Senhor através de podcast, a sua empresa, a sua marca, ela pode estar aqui, pode estar investindo nesse projeto. Entre em contato com a gente nas redes sociais, da igreja, você pode procurar a gente e fazer parte desse projeto. Isso. E a gente está com convidados super especiais aqui, a Pri e a Lu. Olha, tem muita coisa pra gente conversar e eu vou deixar vocês se apresentarem, porque nada melhor, né? Falar quem vocês são, o que vocês fazem. O palco é todo de vocês, vai lá. Olá, eu sou a Luciana Reis. Minha mãe sempre fala isso. Luciana tem um monte, mas Luciana Reis, só você. Tem mesmo. Minha mãe sempre fala isso. Eu sou a Luciana Reis, né? Sou da Igreja Congregacional, 30 anos ali na igreja. Falo a minha idade, né? Mas tá tudo bem. Entrei novinha pra igreja, né? E tem 30 anos que eu tô ali. Sou pedagoga, sou esposa do Aldemar, muito importante também, meu marido lindo. Sou esposa do Aldemar, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação inclusiva. Tenho a formação em bacharel em teologia, né? Mas eu acho que o mais legal disso tudo é olhar realmente para a minha trajetória, né, na área da educação, que essa é a nossa paixão. Eu e a Priscila, a gente está assim, mergulhando nesse universo aí cada vez mais. E é um prazer enorme da gente estar junto aqui com vocês, compartilhando aí um monte de coisa boa. Prazer é todo nosso. Eu sou a Priscila Nascimento, esposa do Luiz Fernando, mãe do Daniel e do Vinícius, né? Sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em psicomotricidade, amo educação, amo o que eu faço, né? Sou da IECBR, também tem mais de 30 anos, eu cheguei lá e tinha 10 anos. Estou entregando a minha idade. E lá, eu trabalho com os adolescentes, né? E educar é a minha paixão. Educação é a minha paixão. E não é à toa, né, que nós temos aqui duas educadoras, pedagogas, enfim. O nosso tema de hoje é o educador cristão fazendo discípulo nos dias de hoje. Exatamente. E é exatamente isso. A gente fala que às vezes as crianças são o futuro. As nossas crianças é o presente. Né? E a gente precisa cuidar enquanto são crianças, é o que a palavra fala, né? Ensinar a criança o caminho que ela deve andar para quando ela crescer ela não se desvie. E por isso um tema tão importante, um dos primeiros que a gente está lançando, né? Então, por isso esse tema, por isso a gente quis trazer vocês para falar sobre isso. E a gente já embarca nessa primeira pergunta, que tem tudo a ver com o tema, obviamente, né? O papel do professor diante desses valores, né? A gente pensar dentro da sociedade atual e os valores que estão sendo impostos, como é que fica? Como é que é o nosso papel? Qual que é o papel de vocês enquanto educadores dentro desse contexto social? Vamos lá. A Karen falou uma coisa que realmente é muito importante, né? A gente precisa ter a educação como um princípio, né? A educação, o ensino, ela vem como um princípio de todas as outras coisas. Sim. E aí a gente para pensar no papel do professor, no papel do educador e principalmente do papel do educador cristão, né? A gente vive hoje diante de uma sociedade em que a gente se depara com questões que nos deixam às vezes desconfortáveis, Sim. né? Questões que são difíceis para as famílias lidarem. E aí a gente entende qual o papel do professor, né, diante dos princípios que nós acreditamos, né, que para nós esses princípios vêm da palavra. E aí a gente para refletir
sobre a verdadeira importância do professor diante de tudo isso, né? Na vida da criança ali, do adolescente, do jovem Sim. que tá formando ali aquilo que ele quer fazer quando crescer, que adulto vai ser essa criança, esse jovem, né? E quanto educadores cristãos, nós não tem como você não desvincular, né, uma coisa da outra, elas caminham juntas, né? E hoje nessa sociedade que a gente tem uma sociedade sem valores e sem um rumo a seguir. Verdade. Então, quando a gente está dentro da sala de aula, né, a gente tem que entender que a gente está ali para colocar esses valores, né? Não só simplesmente transmitir o conhecimento, mas valores que foram perdidos. Isso. E que hoje, às vezes, eles não têm isso no ambiente familiar. Isso. E ali naquele tempo que você está dentro da sala de aula, nas 4 horas, eu não sei, né? Você é a oportunidade de você colocar e aquilo ficar marcado. Sim, né? Eu vejo assim, muita gente comentar que lembra da primeira professora. Eu lembro do nome da minha primeira professora, eu lembro do nome. E talvez seja o primeiro contato fora daquele círculo familiar que a gente tem como uma amizade, né? Como um amigo que a gente constrói. Alguém de fora que não é ali da nossa família e que a gente entende que a gente pode compartilhar alguma coisa e talvez seja aí então para vocês uma oportunidade, né? De trazer um valor diferente daquilo que eles têm, né? Ou na família ou como sociedade. Uma vez em uma dessas reuniões de início de ano, eu tive uma supervisora, que a Lu conhece ela, que no início do ano, ela trouxe pra gente um adesivo. E ali ela começou aquela reunião de início de ano falando assim, né? Quais as marcas, o adesivo que ficou pra gente, e ela falou assim, coloca num lugar que você possa ver aquilo sempre, né? E o adesivo dizia, e aquilo... Isso tem muito tempo. Dizia assim, quais as marcas que você quer deixar no seu aluno. Perfeito. Caramba. E isso enquanto cristão, não só a mim enquanto professora lá, né? Mas qual a marca que eu deixei naquele meu aluno? Como é que aquele aluno vai lembrar de mim? Isso. Será que é só a primeira professora? Ou foi aquela professora que fez ele ter um olhar diferenciado do outro, da questão do respeito, da questão... de N situações, né? Então é exatamente isso aí. Isso que você tá falando tem muito a ver com o que a gente tava conversando, né? Sobre vocação e chamado. Sim. Né? Se a gente entende quem nós somos enquanto pessoas que têm um chamado, existe uma direção e somos vocacionados, o nosso olhar, ele é diferente e o nosso papel, ele é totalmente proposital. E aí que eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa questão do olhar do vocacionado, olhar esse papel enquanto vocacionado dentro de uma escola que é secular. E a gente estava falando disso, né? Sobre secular, sobre espiritual, como é que fica tudo isso, né? Eu acho que a gente precisa entender, né, Karen, e tem a ver com o que a gente estava conversando, que o fim de todas as coisas sempre é espiritual. Né? Qualquer profissão que a gente escolha, né? Você encontrou ali qual é a minha vocação, né? Eu vou ser professora, ou eu vou ser enfermeira, ou eu vou ser engenheira. Tudo que você escolhe, né, e que está alinhado com o dom que Deus te deu, tem um propósito espiritual, né? De vocação, realmente. Então, quando a gente escolhe ser professor, né, quando a gente entende que esse é o nosso dom, que esse é o talento que Deus nos deu, isso precisa estar alinhado de alguma forma, né? Não só com o técnico, com a formação, porque o que acontece hoje, a gente vê isso em todos os âmbitos, né, de profissão. As pessoas acham que elas vão escolher uma profissão, eu vou ser engenheiro, então eu vou ser engenheiro e dentro da igreja eu vou ser cristão, né? Mas uma coisa ela tem que estar alinhada com a outra. Então, se eu escolho ser professora, qual é o meu trabalho para usar esse dom no reino? Né? É isso que a gente precisa entender. A gente tem falado muito sobre isso na nossa igreja, né? Sobre dons, talentos e de que forma eu uso isso. Então, eu acho que para nós, e eu e a Priscila, a gente tem conversado muito sobre isso. Nós trabalhamos na mesma rede de escolas,
né? A Priscila tá numa ponta que tá dentro da sala de aula, eu tô em outra ponta que faz parte, né? Eu faço parte da equipe de gestão pedagógica, mas o quanto o nosso trabalho, assim, se completa, né? Nesse sentido de usar realmente os nossos dons. Eu preciso da Priscila, ela precisa de mim para que o trabalho flua, né? Aconteça. E a gente tem conversado muito sobre isso, né? Eu acho que estar aqui hoje diz respeito a isso, né? Eu acho que não é, Priscila? Estar aqui hoje diz respeito a isso, né? O que a gente vai usar, o que a gente vai transbordar. Isso. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está transbordando do conhecimento que a gente tem, Sim. da parte técnica que a gente tem, da experiência profissional que a gente tem, Sim. porque isso agrega muito, né? E aí a gente entende que no fim tudo é espiritual, né? O que a gente usa profissionalmente de uma forma técnica ali dentro da escola, o quanto isso está alinhado com o nosso dom, com o talento que Deus nos deu, né? Com a vocação, né? Que assim, quando a gente entende a vocação, aí eu vou pegar na prática, né? Quando eu escuto de uma supervisora pedagógica e falar assim pra mim, esse aluno vai pra sua mão porque você exala amor, Nossa. eu entendi tudo. Fortíssimo. Conta essa história pra gente. Detalha essa Eu história pra gente. entendi tudo. Então, hoje a gente passa por vários processos dentro da escola e um deles tem sido a inclusão, né? Tá aqui a Luciana do meu lado. Que não é algo fácil, né? Porque incluir não é simplesmente você colocar na sala de aula. Inserir. Né? Isso aí. Incluir é diferente de inserir. Tá lá dentro da sala de aula. E incluir vai muito além disso, né? E a gente recebeu, acho que isso tem 3 ou 4 anos, a gente recebeu um aluno, nem tinha terminado o ano, né? E a minha supervisora chegou na minha sala e chegou até a minha sala e falou assim pra mim: eu tenho um aluno que é o seu número. Quando ela chega pra esse assunto, né? A gente já sabe que é um desafio e que ela viu algo em mim, né? E que aí a gente vai na questão da vocação. E aí ela falou assim, eu não vou falar nada agora, então vamos esperar, o ano vai começar, você vai receber essa criança e você vai ver que essa criança é o seu número. E aí, dito e feito, aconteceu, o ano começou e eu recebi aquela criança. Aí ela me contou, porque existe todo um trabalho de anamnese pra gente poder entender. E ele é uma criança autista, né? E veio de uma escola, de uma instituição, onde não soube ter o olhar diferenciado com ele, a começar do nome, que ele tinha o mesmo nome que o pai, porém, para diferenciar o pai do filho, chamava no diminutivo, e a escola não aceitava isso. Nossa. Né? Então, resumo da história. Aquela criança que não escrevia, que não lia, que não se comunicava, hoje ele está lá no 4º ano. Eu alfabetizei ele. Né? E ele hoje está assim, quando eu vejo ele, encontro ele lá no pátio e tal, e ele vem e ele faz questão de falar comigo. Então eu sei que ali eu deixei a minha marca. Isso, com certeza. De amor, como ela já me coloca, como ela me colocou, né? E ele foi o primeiro de uma série de alunos que ela já vai direcionando. Exatamente. Ela já vem direcionada com alguns alunos nessa questão da inclusão. Sim. Entendeu? Sim. De fazê-los crescer, né? Que eles são capazes, mas de entender o que o todo pode estar trabalhando com ele também, que ele pode fazer parte das mesmas brincadeiras, das mesmas conversas, dentro do ambiente dele, né? No que a gente coloca no mundinho dele, mas fazê-lo ver um mundo maior. Fazer um mundo entrar dentro do outro, né? Se completar ali, para que não sejam dois mundos diferentes e completamente distantes um do outro, né? Sim, o posicionamento de uma pessoa
vocacionada, né, que foi uma coisa que veio na minha cabeça, ela faz com que eles não sejam mais alunos, mas discípulos, né? Eles não são só apenas alunos de uma escola, mas eles são discípulos daquilo que vocês experimentam, daquilo que a gente experimenta como cristão, então a gente pode transbordar para que eles também recebam disso, né? E discípulo na integralidade da palavra, de influenciar, de acolher, de cuidar e de se multiplicar, né? Sim. Porque eu tava pensando aqui sobre isso, né? Vocês receberam um desafio, essa semente, que tem a ver totalmente com o dom e o talento de vocês. Vocês tinham duas opções. Pegar essa semente, enterrar e, tipo assim, tá bom demais, eu vou ser professora aqui nesse mundinho, tá show. Ensino. Ou eu vou ter o trabalho de me especializar, de gastar tempo, investir, que é o que a palavra fala pra gente. O Senhor nos dá um talento, mas a gente não pode ser o servo mau. Não enterra esse talento, né? Coloca pra jogo e multiplica isso. E é isso que eu acho incrível no trabalho de vocês, né? Como que vocês pegaram essa oportunidade de Deus e multiplicaram isso com muito esforço. Porque eu imagino que pra você educar, tá ali no dia a dia com crianças atípicas, especiais como são, não é uma coisa simples. E precisa não é de ele carinho, amor. né? É dentro da turma, Sim, né? Tem mais alunos. Por exemplo, hoje a minha realidade de sala de aula, hoje eu tenho 23 alunos. Uau. E eu tenho... A Lu conhece o meu especial desse ano, ela foi lá ver o trabalho. E assim, isso que você fala de discípulos, e isso eu já vejo com a turma em relação a esse meu aluno. Quando eles, não, tia, deixa que eu ajudo ele. Isso. Cara, isso é fantástico. Mas é interessante, né? A gente não combinou tanto levar para esse lado da inclusão, né? Mas hoje é a minha função dentro da escola, né? Eu cuido dessa parte da inclusão. E o interessante é que a gente consegue perceber que quando você tem uma criança, né, de inclusão junto da turma, toda a turma ganha. Isso. Na verdade, toda a comunidade escolar, Com né? certeza. Existem 4 princípios básicos sobre a educação inclusiva, né? Que todo mundo aprende, né? Que o processo de aprendizagem de cada um acontece de forma diferente. Singular, né? Que toda a comunidade escolar ganha quando tem um amigo ali, né? No sentido das diferenças. Sim. Então, isso é muito interessante pra gente quanto educador, né? Como é que a gente percebe? Porque a gente tem as dificuldades, sim, né? A gente tem os medos, as angústias, né? De que forma trabalhar, como trabalhar. E aí eu volto na questão que a Karen trouxe, né? Da formação técnica e da vocação. Né? O quanto uma coisa está alinhada à outra. Porque só deixa marcas quem é vocacionado para fazer aquilo. Né? Quem é chamado para fazer aquilo. Quando você é vocacionado, você deixa marcas. Você forma discípulos, né? Quando você usa só a técnica e você acha que ficou ali, você está no raso. E você permanece no raso, né? Você não deixa marcas. E o trabalho da educação inclusiva, a gente vai falar disso, não tem jeito, porque a gente está vivendo, a gente está vivendo isso de uma forma muito intensa, Sim. né? E aí eu acho que, e aí é uma percepção minha, né? Eu acho que o professor hoje, né, que tem um aluno, né, com alguma deficiência, com alguma necessidade, ele potencializa cada vez mais esse chamado, essa vocação, porque ele precisa buscar. Ele precisa buscar conhecimento. Sim. Sair da zona de conforto. Ele precisa sair da zona de conforto. E às vezes são desafios que, humanamente, no sentido de cadê, gente? Cadê a técnica para me ajudar nisso aqui? Não. Aí entra a experiência, entra a busca pela sabedoria, que a gente estava até conversando que a diferença entre sabedoria e conhecimento, né? Sim. Buscar o conhecimento, show. Mas buscar a sabedoria em Deus para lidar com todos os desafios que vão surgir. Eu tenho um hábito que esse ano, esse hábito virou um hábito. Eu entro na minha sala de aula, eu chego cedo, né, no trabalho. Então, quando eu entro na minha sala de aula, eu boto as minhas coisas em cima da mesa, eu paro e oro. E eu peço a Deus, né, a gente ora, que o meu marido ele me leva, né, pro trabalho, a gente ora no carro por todos nós, mas quando eu chego à sala de aula, eu oro pela minha sala de aula e peço, Senhor, tá tudo planejado pro dia de hoje, porque a gente tem um planejamento, né? Eu não chego simplesmente.
como falam, você só dá aula? Não. Tem todo um preparo, pelo Eu amor não de Deus. só dou aula, existe todo... Eu falo assim, vem viver o meu mundo, aí você vai descobrir. Não né? dá pra fechar, não dá pra fechar a tabela do Excel, fechar e ir embora pra casa. Você leva as histórias das crianças, da família pra dentro de casa. Meu marido que o diga. Quase formado também em pedagogia. Exatamente. E aí eu oro e eu falo pra Deus, Senhor, o dia de hoje está planejado, mas que aconteça. Tu sabes o que eu preciso fazer, porque a gente tem coisas a cumprir, né? Existe um planejamento que vão chegar as avaliações. Tu sabes o que eu preciso realizar, mas está nas tuas mãos. E desde que eu botei isso como hábito, tem dado muito certo. Eu tenho conseguido coisas que eu não conseguia. Uau. Né? Então, assim, quando a gente vai alinhando e vai entendendo conhecimento, vocação, e que você não tá ali à toa, as marcas vão ficar. E São assim, as a melhores. técnica não vai te ensinar a lidar com a individualidade de cada aluno. Não. A técnica vai te ajudar a sabedoridade de um modo geral, mas a sabedoria vai te fazer lidar com a individualidade de cada aluno, porque cada um vai apresentar dificuldade em uma coisa, cada um vai trazer talvez para vocês uma dificuldade, uma realidade, porque cada aluno vive uma realidade dentro de sala. Eu lembro que na minha época, né, de colégio e tudo mais, a minha realidade era completamente diferente da realidade da minha amiga, tipo, que era muito minha amiga. E eu lembro que minha mãe não deixava eu, tipo assim, pra casa dela, porque minha mãe achava que eu ia viver a realidade dela. Ela falava pra mim, daqui a pouco você tá achando isso normal. Por quê? Porque você vai viver a realidade dela. Você não é todo mundo. Exatamente. Isso. Mas ela já morava com um rapaz, a gente, época de colégio ainda, ensino médio, então ela já morava com um rapaz, minha mãe falava, não, você não vai pra casa dela não, porque daqui a pouco você tá achando isso normal. Por quê? Porque realmente cada um vai ter uma realidade, né, e a mãe dela morava com eles também, mas assim, não que ela não tivesse esse apoio, mas só era uma realidade diferente da minha, da que eu vivia. Sim. Então, o professor ali, ele precisa saber lidar com a individualidade, com a realidade que cada aluno vai apresentar ali pra vocês, Exatamente, né? exatamente. E acaba que, quando a gente pensa, né, nessa questão da individualidade, voltando até para o método de ensino bíblico, né, do que Jesus é o nosso mestre, e eu falo que é um método santo totalmente, né, gente? Porque ele veio, né, nós tínhamos um Deus, né, que era visto de longe. Como é que a gente adequa uma comunicação, uma mensagem precisa ser adaptada, ela precisa ser, no mínimo, no mesmo nível, né, no mesmo... Sim. Na mesma, como eu posso dizer, na mesma direção. Sim. E aí o Senhor envia o seu filho à terra para viver o que a gente viveu, para falar como a gente fala, por meio de parábolas, por meio do dia a dia ali, né? E aí a gente entende que nosso Deus imanente, né? O nosso Deus que é totalmente assim, para fora, grande, mas é um Deus pessoal também, né? Então é um Deus que olha pra gente na nossa individualidade. Então, querendo ou não, Jesus nos ensina muito sobre educação e também olhar para cada aluno como um indivíduo importante, né? Uhum. E isso é uma coisa muito séria, que tem tudo a ver com o que vocês estão falando sobre vocação e chamado. Porque você gastar tempo só pensando, desembolando, desenvolvendo, seria muito mais fácil pega o plano de aula e joga nos alunos. Sim. E quando você pensa, você começa a olhar os desafios daquela família com um olhar diferente. E como cristãos, você tem o coração daquela criança ali. Então, Deus, eu não sei o que fazer com esse coração, né? É um coraçãozinho aqui, é uma ovelhinha. Mas o que eu vou fazer? E a gente, literalmente... Eu falo a gente porque também eu amo educação. A minha formação eu sou psicopedagoga também. Então, eu falo a gente me incluindo, né? Mas vocês num outro nível, né, gente? Mas esse coração, o Senhor está entregando na nossa mão para influenciar dali para frente. Então, imagina os desafios, né, de coração, mas a alegria de poder, daqui uns anos, olhar e falar assim, nossa, é a Raquel, eu dei aula pra essa menina, né? Foi, e é engraçado, aconteceu na minha academia isso. Meu professor de história, eu encontrei ele, tipo, aquela coisa assim, né, será que ele lembra, tipo, porque é bem mais fácil eu lembrar, porque eu tive um professor de história no meu ensino médio, do que ele que tinha 30 alunos em cada turma, então, aí eu falava, será que ele lembra, né, será que eu não lembro? E eu tava na academia, assim, aí eu tava
parada assim, mas eu falei, não vou falar. E aí ele que falou assim, você é a Raquel, né? Eu falei, sou ele. Eu lembro de você e tal, não sei o que. E a gente conversou, ele falou assim, e aí? Eu falei assim, olha, acabei minha faculdade, já tô assim. E ele falou, é muito legal você encontrar alguém, você saber que você fez parte da vida dessa pessoa, que de alguma forma você influenciou, você direcionou, você foi um papel importante, sabe, na vida daquela pessoa, pro rumo que ela levou pra vida, né? Ele falou assim, até brincou, ele falou assim, eu queria que você tivesse feito história, não sei o quê. Aí eu falei, não, a história da publicidade, só se for. E aí a gente brincou. Mas é interessante pensar até nesse sentido, né? Porque a gente falou de marcas que os professores deixam na vida dos alunos, mas os alunos também marcam os professores, né? Com certeza. A gente estava falando disso e eu lembrei, eu fui no casamento do meu aluno. Uau, que legal. Que foi meu aluno. E a gente vive, né, ainda. As coisas mudaram um pouco, né? As relações mudaram um pouco. Sim. Mas a gente que é um pouquinho mais antiga, tem um pouquinho mais de tempo, né? O professor chegar... Experiência, né? O professor chegar no aniversário de um aluno, eu falava, gente, eu tô me sentindo uma artista. Eu me sinto a popstar. É verdade. Porque chegou a popstar. A festa para porque chegou a professora da criança. Que privilégio. Cara, isso é muito legal. E aí, quando a Raquel tava falando, eu lembrei do casamento desse meu aluno. Porque no casamento... Muitas pessoas vieram falar, avó, você foi professora, você que alfabetizou ele. E isso é muito bom. Então, assim, nós deixamos marcas, mas eles também, né? Sim, com certeza. Isso é muito legal. Eu ainda não cheguei nos casamentos, entendeu? Isso é só pra ela dizer que eu sou mais velha do que ela, tá tudo mais bem. Experiente, amiga, mas tá experiente. Tudo bem. Mas eu já cheguei aos 15 anos. E aí, quando você... alfabetizou a criança lá atrás e aí elas procuram o seu contato, te acham nas redes sociais. Priscila, me passa o telefone, que ela vai fazer 15 anos, a gente faz questão que você esteja. Nossa. Isso não tem preço. Não tem preço, não. Certeza. É sinal de que alguma coisa eu deixei na vida daquela criança pra eu estar num momento que a gente sabe os 15 anos de uma menina é um marco. Né? E aí não, a gente quer que você esteja presente. E aí você falou de uma coisa, sobre deixar alguma coisa. São os valores, né? Sim. Os valores do reino de Deus, os valores que vocês carregam, que é aquela coisa, não dá pra só contratar a Priscila, a Lu, não dá. Você, quando é contratada toda, integral, com a minha bagagem. Com a sua bagagem. E a gente fala sobre isso, né? Por que os papéis, às vezes, têm se invertido e a gente toca no assunto de os pais ensinando os valores, os professores ensinando só o ensino? Como é que hoje em dia, né, nesse contexto mais atual, como que funciona isso? Vocês percebem que os valores eles estão sendo mais precisos, estão sendo mais ensinados por vocês enquanto professores? Ou como é que tem sido isso? Fala pra gente. Então, como a gente já tinha conversado, né? Hoje a gente vê que a sociedade ela mudou, né? Antes nós tínhamos o pai responsável por prover e a mulher em casa, né, dando conta da criação dos filhos. Hoje isso muda. Hoje a gente tem um pai e uma mãe dentro do mercado, dentro do mercado, no trabalho e esses valores, onde eles ficaram, né? E hoje a gente vê que a escola tem isso, né? Como, por exemplo, quando eu ouço de uma mãe, mas ele disse pra mim que não quer sentar pra fazer o trabalho de casa e eu não consigo botar pra fazer o trabalho de casa. Aí você para... E não é só esse questionamento. Eu fico, então, né? É porque, na verdade, você tá ensinando a mãe a ser mãe dele, porque na escola ele faz, né? E aí é aquela questão da autoridade, assim. E a escola te vê como esse papel. E aí eu tenho uns combinados, às vezes, com os pais. Se acontecer isso... Fala que vai falar com a tia Priscila. Isso. Aí eu tenho o retorno do responsável. Tia, deu certo. Sentou, fez tudo, né? Então, a gente tá lidando com isso, né? Que às vezes a preocupação do suprir as necessidades, porém, não é perder tempo de sentar, né? Peraí, o que tá acontecendo? Não, você precisa disso, né? E a gente tem visto isso muito hoje dentro da escola, né? A escola dando um suporte
para as famílias nesse sentido, né? O que pega é quando esses valores, eles são valores que todo mundo tem algum valor, né? Sim. Todo mundo tem em si o que carrega ali dentro como algo que é pra vida, que é o valor, né? É a pedra angular do coração do homem, né? E aí a gente pensa assim, ok, esse é o valor cristão, bíblico, e eu passo com tudo que eu sou e tenho para as nossas crianças. E as outras pessoas que não têm esses valores fundamentados na palavra de Deus? E aí é onde entra, assim, os nossos sobrinhos, filhos, estão numa berlinda, né? E aí é a importância de termos pessoas com influência, poder, né? Com muita autoridade técnica para poder influenciar ao nível do valor, né? Dentro ali do coração dessas crianças. Eu vejo muito, Karen, assim, é exatamente dessa forma, né? E a gente fala isso dentro da escola, a gente dialoga sobre isso dentro da escola. Você tem uma turma com 20 alunos, você tem 20 famílias com valores diferentes, né? Com estruturas totalmente diferentes. Então, isso em algum momento vai surgir ali, né? É a criança que usa um tipo de linguagem e a outra que usa outro tipo, né? É claro que dentro da escola, a escola tem o que é visão dela, né? O que é valor. Vamos levar para o lado do valor, né? Qual é o valor que nós, como instituição de ensino, temos? E aí a gente prioriza aquele valor. Agora, o que eu vejo muito, né? E eu acho que é importante até a gente trocar sobre isso como igreja, né? Para orientar as famílias da nossa igreja. Perfeito. Porque o que acontece? Quando eu fui orientadora educacional durante muitos anos e às vezes a família chega contando alguma situação e fala, Luciana, mas na minha casa ele não escuta isso, ele não vive isso. E aí a gente precisa entender que nós, como cristãos, estamos moldando, formando as nossas crianças para sair para o mundo, para viver no mundo. Não e aí é que é o impacto. Flechas, né? São como flechas. E aí qual é? Esse é o impacto. Como elas vão se comportar, porque elas não vão ficar na bolha, elas vão sair da bolha, né? E como elas vão se comportar? Isso diz respeito aos princípios dos valores que estão sendo inseridos ali na vidinha delas. Sim. Pra gente, como profissional na escola, é claro que a gente sempre vai trazer os nossos valores cristãos, né? Essa questão do nosso dom, mas nem sempre isso vai ser alcançado da forma com que a gente gostaria que fosse, né? Quando a gente fala em amor, em acolhimento, isso sempre vai existir. Mas valores sobre alguns padrões, às vezes, se tornam mais difíceis. Sim. E aí eu levo muito mais pro lado da igreja do que pro lado da escola em si. Porque a gente está falando aqui, né, experiências da nossa vida diária dentro da escola, né, diante da profissão que nós temos. Mas quando a gente pensa na igreja, e aí em muitos momentos de atendimento, né, sabendo que a família era cristã, eu pude até me sentir mais confortável para fazer, mais à vontade para fazer essa orientação. Sim. Né? O seu filho precisa ver em você, esse comportamento precisa acontecer dentro da sua casa. Porque o que as famílias às vezes não conseguem entender é que não é simplesmente levar a igreja. Isso. Não é simplesmente levar lá pro Ministério Kids. Isso. Né? Escolinha, A criança, a criança precisa ver isso. A criança, ela é uma esponjinha, né? Eu costumo falar que a criança, na verdade, quando a gente tem alguns comportamentos, né, um pouco atípicos, né, em relação ao comportamento mesmo, de indisciplina, a criança, ela, às vezes, é o sintoma do reflexo dessa família. Verdade. Né? Isso, pra mim, é muito claro no sentido da orientação. Às vezes, a professora trazia pra mim, Luciana, pelo amor de Deus, você tem que chamar essa família, ele tá com esse comportamento e tá agressivo. E aí eu descrevi ali, você pode ter certeza, tem alguma questão nesse sentido. O cenário familiar através da atitude das crianças. O cenário é esse. Aí você atende a família, pela forma da família se comportar, você vê, ó, tá vendo? É isso. Então, eu acho que principalmente dentro da igreja, a gente tem que virar essa chavinha,
né? E mostrar, principalmente para os pais, que isso precisa vir de casa, né? A igreja, ela é o reflexo do que a gente traz de casa, com certeza. da nossa casa. Por que às vezes a gente tem problemas de relações dentro da igreja? Porque nós somos mal resolvidos nesse sentido. Né? Então a gente traz isso para. Nós estamos falando de igreja, claro, mas isso para qualquer comunidade que você faça parte. Verdade. Né? Verdade. Situações que não foram bem administradas durante a infância, que não foram bem resolvidas, elas vão refletir muito em vários grupos sociais que você faz parte. Então, eu acho que a gente precisa partir desse ponto. E aí, assim, eu fico muito feliz de ser um dos primeiros podcasts que estão acontecendo e da gente estar falando sobre educação. E aí eu volto no que eu falei lá no início em relação ao princípio. Isso é um princípio, educar é um princípio, né? Mas que a gente saiba entender que cada um tem o seu papel. Isso. Né? A família tem o papel, a escola tem o papel. Diante do que a gente está vivendo na sociedade, esses valores estão sendo invertidos, né? A gente faz uma parceria, na verdade, e a igreja está nesse processo também, está nesse alinhamento, né? Nós fazemos uma parceria, mas existem papéis que são muito diferentes, né? A família, ela vai até aqui, aí a escola pode ir até aqui, né? A igreja pode ir até aqui, então a gente precisa estruturar isso de uma outra forma, né? Porque senão a gente transfere para o outro aquilo que é responsabilidade nossa. Verdade. É o que às vezes acontece dentro da escola. Que é um grande desafio, né? É um grande desafio. Você mostrar para essa família, né, que os papéis são diferentes e que nós nos ajudamos. Né? Eu estava até falando para Karen, a gente costumava dizer muito, né? Antigamente se dizia muito. A família educa e a escola ensina. Hoje eu não falo isso. Eu não falo mais isso. Porque as coisas mudaram. E aí, se a gente parar pra pensar, tem um lado positivo. Tem sim, né? A gente não vai assumir o papel da família. Mas quando a gente entende que a gente tem uma relação de parceria, e aí a gente entra com um lado técnico, do que a gente conhece, do que a gente estudou, das experiências que nós tivemos. Isso acontece muito, né, em atendimentos com a família. Olha, a gente já viveu essa situação, você pode fazer dessa forma, só que são papéis diferentes. E quando esses papéis, né, se invertem, fica difícil. Aí é uma coisa que a gente precisa prestar muito atenção, né? Porque se você está ocupando espaço de alguém na educação, esse espaço aqui ficou vazio. Sim. Quem é que vai ocupar? Né? Por isso que às vezes os princípios e valores se invertem. Sim. Porque era para você estar ali num lugar onde Deus colocou como pai e você não quer ser pai, você quer ser amigo. Ou então Deus colocou como professor e aí, às vezes, se você pega aquele lugar e ocupa o outro, aquele espaço fica vazio, abrindo uma brecha para outras influências, né? Então, quando você traz isso sobre cada um ali se esforçando em prol daquele vulnerável, daquela criança que está no momento de aprendizado, a gente fala de um ambiente ideal, que é o proposto pelo Senhor, né? É a família, são as nossas relações extrafamiliar, são os da igreja. A liderança de igreja. A liderança. Então, a gente vê, assim, que é o importante a gente entender de onde a gente vem, quem nós somos em Cristo, para entender, ok, essa é a minha posição, essa é a minha postura e vai até aqui. Ou então, se vai até aqui, eu vou cumprir o melhor que eu puder até aqui, né? Sim. Caminhando, assim, para um direcionamento para o final, eu queria que vocês falassem, é uma pergunta muito pessoal, assim, que eu queria entender, porque a gente tem visto muitos relatos, né, em televisão, internet, de casos que acontecem de brigas em colégio, de alguns ataques e, enfim, situações que acontecem hoje dentro das escolas e que muitas das vezes falam, o pai não sabia, o pai não viu, o pai não... porque não viu o telefone do filho, porque... E aí... Como vocês entendem hoje que o professor consegue identificar, talvez, que aquele aluno precisa de uma atenção especial, precisa de algo
diferente dos outros que estão ali na turma, né? Porque eu numa turma de 20 pessoas, eu acredito que você não consegue olhar para cada um individualmente todo dia, mas em algum momento aquele aluno sinalizou que ele estava precisando de uma atenção diferente dos demais, né? Então, como é que vocês conseguem entender dentro desse papel que vocês têm ali de talvez ver o aluno mais do que o pai, que como vocês falaram, né? Sai de manhã para trabalhar, volta de noite, o filho ou já tá dormindo, ou já tá quase para dormir, então às vezes não tem esse contato com o filho. As crianças passam muito mais tempo na escola que muitas vezes em casa. Exatamente, né? E é sobre isso. A gente costuma brincar dentro da escola, professor não é uma pessoa normal. Não. Entendeu? Não existe. Tem um superpoder. Tem um superpoder. Uma vez eu ganhei uma blusa de uma turma que era assim, o meu superpoder é ensinar. Qual é o seu? Ai, que lindo. Não é. O professor, quando você falou assim, tem uma turma de 20, é inacreditável. Mas o professor consegue identificar ali comportamentos. Sim. Eu acredito. Que o pai em casa, com um filho único, não consegue. Uau. Como, por exemplo, através de um desenho você consegue identificar que alguma coisa está acontecendo. Diferente. Um desenho com muitas cores escuras, desenho muito com preto, muito com marrom. Tem alguma coisa ali diferente. A força no desenhar, a força no escrever. Eu sou alfabetizadora, né? Eu puxo para esse lado. Né? A força no escrever, aquilo ali tá mostrando, aqui você percebe, ela tá tendo que fazer um esforço a mais para poder colocar aquela letra ali no caderno, alguma coisa tá acontecendo, aí quando você vai buscar, aí tem uma insegurança ali atrás. Nossa. Aí você vai cavando, aí você chega em alguma coisa. Eu tive uma experiência, não adianta que a gente vai falar da experiência. Por favor, não tem jeito, né? E aí eu tive uma aluninha que essa aluna, ela muito insegura. Eu tava percebendo que a insegurança tava interferindo na questão da aprendizagem, porque a alfabetização, ela é algo muito complexo. Né? Existe todo um mecanismo para que essa alfabetização aconteça. Não é simplesmente você codificar um símbolo. Né? Você tem que entender aquilo. E aí eu fui percebendo, e aí toda hora vinha reações de choro para tudo. E aí teve um dia eu chamei ela e falei, mas por que você tá chorando? Eu não vou conseguir, não sei o que. Aí eu fui e conversei com ela. Eu falei assim, vamos respirar fundo? Aí eu fiz todo um trabalho de respiração com ela, né? Em sala de aula, e aí depois eu falei pra ela, a gente vai fazer um combinado. Toda vez que você se sentir insegura, que você vê que tá ficando com medo, esse negocinho que você tá sentindo aí dentro, e daí a importância hoje, a escola tá falando isso, sobre o socioemocional. Isso. Que nós somos seres que nós temos o social, o emocional, e que muitas das vezes é ele que define, né? Perfeito. E aí ela... Pra criança saber exatamente o que ela tá sentindo. Isso, né? aí eu falei pra ela, tá vendo isso que você tá sentindo? Né? Sim. Isso. Tem nome. Tô com raiva, tô com medo, não gostei, né? E aí eu falei pra ela, tá vendo isso que você tá sentindo aí? Quando acontecer de novo, você vai vir falar comigo. Beleza, passou. Quando foi 2 semanas depois, aí vem ela chorando. Aí começou a chorar, eu falei, o que foi? Você fez o trabalho? Não, eu tô com medo, é porque todo mundo tem pai e mãe e eu não tenho. Caramba. Nossa. Uma coisinha Abriu, desencadeou. Né? E aí, ali, eu tive uma conversa com ela, e aí eu fui conversando, ela estava passando por um processo de questão, a família, separação, e estava interferindo lá na minha sala de aula. Nossa. Lá na hora de fazer o trabalhinho, desencadeou. Alguma coisa lá desencadeou, né? O gatilho, que a gente costuma dizer, e que desencadeou lá. E ali eu fiz todo um trabalho com ela para poder trazer ela de volta. E aí eu tenho os combinados com ela. Então a gente pensa assim, tem pessoas que perguntam, minha irmã já me fez essa pergunta, cara, como é que vocês dão conta? Né? Que realmente é coisa de doido. Ser professor, mas porque tem a ver com o meu chamado. Isso. É verdade. Eu amo aquilo sobrenatural, que eu faço. Né? É isso. É sobrenatural. Entendeu? Tem a ver com chamado. Quando tem a ver com chamado, tem a ver com amor. Isso. E essa questão, Raquel, quando você traz essa pergunta,
as pessoas, assim, que não são professores, né? Elas acham que o papel do professor é simplesmente ir para a escola, né? Entrar na sala, dar um conteúdo e acabou, né? Esse é o papel do professor. E não, o papel do professor, ele vai muito além do sentido do conteúdo, né? Sim. Do que ele está passando. Eu sempre falo isso dentro das escolas, né? A criança não vai para a escola só para aprender português, matemática, história e geografia. O high school tá aí para mostrar pra gente que se a criança quiser estudar alguma coisa, ela pode estudar em casa. Sim. Só que a necessidade maior, né, no sentido de conhecimento, ele tá muito relacionado nesse sentido de lidar com os pares, das relações, sim, né? Dessa educação socioafetiva, né? O que socioemocional, né? Desculpa, na verdade, essa educação socioemocional, de que forma ele vai lidar quando o coleguinha briga e ele não concorda, né? Quando ele precisa ouvir a opinião do outro. Então, a escola, na verdade, o professor, ele sempre está atento a isso, até para sinalizar para a família, né? Eu falo que com os menores acaba sendo mais fácil, porque os menores, eles refletem de alguma forma no comportamento. Ela deu um exemplo, a aluninha chorou, estava vivendo um problema, às vezes eles ficam agressivos, brigam, e aí a gente consegue identificar. Os mais velhos, né, quando você leva para o Fundamental 2 ensino médio, já é mais difícil. Eles se calam mais, se fecham, né? Então, eles sabem esconder um pouco mais. A criança mais velada, você de cara, você consegue identificar. Eu posso até estar errada, mas eu entendo que a emoção é uma linguagem. Sim. Né? E quando aquela criança, ela não sabe falar bem, ela ainda tá aprendendo, ainda tá... Sim. O que eu sei fazer aqui para eu me expressar? Então, entra com as escolas hoje, né? Eu falo da minha escola, né? Onde eu trabalho, da pandemia para cá. A pandemia, eu acho que ela foi um ponto que desencadeou isso e fazendo entender que a gente, enquanto professor dentro da sala de aula, a gente não tem só aquele indivíduo que vai ali receber o conhecimento, mas existe todo um emocional por trás disso. E hoje já existe um trabalho para isso, né? Para você fazer aquela criança entender o que ela tá sentindo. Eu vejo alguns quadrinhos, né, que são feitos assim, aí tem uma carinha, aí qual o sentimento? Como é que você tá hoje? Você tá assim? Você tá assim? Para aquela criança que realmente não consegue dizer como ela tá se sentindo, ela mostrar, né? Ela visualizar aquilo ali, né? Então, é uma forma de facilitar a comunicação da criança e ela entender que ela pode, então, falar e expor aquilo que ela tá sentindo, né? E que muitas vezes ela não consegue falar em casa, né? Eu acho que a escola, ela acaba ocupando um papel, todas essas questões sociais que a gente tem vivido, né? De gênero, todas essas questões que às vezes as famílias ficam muito confusas, né? De como vão se posicionar, de que forma vão falar, né? Eu sempre oriento, a gente precisa falar com as crianças, conversar, ouvir as dúvidas delas, ouvir os sentimentos delas, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, e aí a gente está falando aqui como igreja, né? Isso. A gente às vezes quer espiritualizar muito as coisas, né? E aí a gente traz um peso de religiosidade enorme e a criança vai buscar essa informação em algum lugar. Em algum lugar, vai chegar. Em algum lugar ela vai buscar a informação, né? Eu vi isso na escola. Meu amiguinho falou isso, né? Sim. Eu vi 2 alunos do ensino médio juntos, e aí a família não encontra, e aí vem os nossos valores cristãos, né? A gente tem um manual. A gente brinca, não tem manual de instruções. Pra criar filho, eu acho que não... Quer dizer, tá inserido ali, né? Mas a gente brinca na escola, não tem manual de instruções. Não veio com manual. Mas nós temos um manual, né? Nós temos um manual de instrução em relação a tudo que a gente tá vendo. Verdade. Né? A gente, às vezes, só não sabe seguir, só não sabe como fazer. Exatamente. Né? E por isso que as famílias têm se perdido muito no meio disso. E incrível. Gente, assim, se eu pudesse, eu ficava aqui, ó,
conversando com vocês, porque tem muita coisa para se falar. Eu acho que isso foi só a ponta do iceberg do que a gente pode destrinchar dessas conversas, né? Sim. Mas pra gente finalizar, e de verdade, falando sobre a igreja, né? Vocês como educadoras que estão nos dois lados, né? São professoras da escola dominical, estão envolvidas de alguma forma no ensino da igreja e estão também dentro das escolas com os nossos sobrinhos e filhos. Qual que seria a mensagem mais importante, ou a dica, ou assim, olha, para finalizar eu quero falar isso aqui para você. Como pai, como igreja, qual seria essa mensagem para quem tá ouvindo a gente? Vai. Eu acho que a gente precisa hoje, né, ser mais transparente. Vamos dizer dessa forma, né? Pra gente ter uma linguagem clara. A gente precisa ser mais transparente com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Como igreja, a gente precisa discutir sobre algumas temáticas, sim, porque senão eles vão buscar essas informações lá fora, né? Como nós falamos aqui, nós temos um manual, que é a Bíblia, né? Que é o manual que nos guia em relação aos valores que nós acreditamos, aos valores que nós seguimos por convicção, né? E a gente precisa trazer uma outra linguagem para as nossas crianças, porque eles vão buscar lá fora, com certeza, e eles vão encontrar, né? A grande questão é que eles vão encontrar essas respostas lá fora, mas de outra forma, né? Respostas que não dizem respeito, que não compactuam, vamos dizer assim, né, com os valores que nós acreditamos. Sim. Então a gente precisa rever a todo tempo, e aí eu falo como igreja para a minha igreja. Perfeito. Né? Eu falo como igreja para a minha igreja. A gente precisa rever os processos, sim, né? A gente na escola fala muito, a cada final de ano, a gente revê sobre a nossa proposta pedagógica. E por que, como reino, nós não devemos fazer isso, né? Isso aqui é uma proposta pedagógica. Verdade. Né? Fazer isso que nós estamos fazendo é uma proposta pedagógica. Sim. Porque isso vai chegar até vocês, isso vai alcançar famílias, isso vai alcançar adolescentes. Então, o objetivo, né, de tudo que está acontecendo aqui é porque chegou um momento que a igreja parou e repensou. Opa! A gente está ficando para trás. A gente precisa correr e a gente precisa fazer alguma coisa, né? Sim. Então, eu acho que a mensagem, né, final é dizer que todo mundo se complementa nesse sentido de educação. Pais são educadores, pastores são educadores, líderes são educadores. As pessoas que cuidam da limpeza da nossa igreja são educadores. Porque elas estão cuidando do ambiente, elas estão ensinando. Toda vez que você ensina alguma coisa, e às vezes esse ensinar não é pelo que você diz, é pelo teu comportamento, pela forma com que você se comporta. Então, todo mundo está envolvido num processo de educação. Cada um dentro do seu papel, sim, mas todo mundo junto e em alinhamento. Perfeito. Amém. Gente, muito obrigada. Foi, assim, gratificante demais estar aqui com vocês. Eu acredito que todo mundo que está em casa aprendeu alguma coisa aqui. Eu saio daqui. Eu saio daqui também com uma visão completamente diferente de uma sala de aula, de professor, do poder e da influência que vocês têm nas mãos, que o educador tem nas mãos. Então, de verdade, obrigada por somar conosco nesse projeto. Obrigada por compartilhar daquilo que vocês têm vivido, que Deus continue abençoando vocês, direcionando vocês, dando sabedoria para vocês, para vocês se manterem nesse caminho e levando não só amor, não só o ensino, não só, mas levando aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Obrigada por vocês estarem posicionadas e mudando também essa geração, porque quando a gente fala dos jovens, a gente tá, de crianças e jovens, a gente está falando dessa e da próxima geração. Isso. E o que seríamos de nós agora se não da próxima geração? A gente vai conviver com eles vão trabalhar, são eles que vão estar trabalhando, são eles que vão estar nos lugares onde nós vamos estar. Então, de verdade, assim, que vocês continuem nesse caminho, brilhando e exalando o nome do Senhor através do trabalho de vocês. Amém. Gente, e uma coisa, desculpa, Raquel, mas falar. Eu não posso deixar de falar isso. Porque esse é um trabalho que nós temos
realizado em conjunto nas nossas vidas. Acredite em você. Acredite no dom que Deus te deu, na vocação que Deus te deu, porque aí você vai ser uma potência no reino. É isso. O reino precisa de pessoas que se posicionem. É verdade. Se posicionem diante do seu chamado. Sim. Daquilo que foi vocacionado para fazer. Sim. Perfeito. Aí a gente vai impactar esse mundão aí. Com certeza. Gente, não querer derrubar. Assistam os obrigada. nossos próximos podcasts. Os que estão aí na lista também assistam. Por favor, compartilhem, curtam. Compartilhem, gente, esse tipo de mensagem. Pelo amor de Deus, de graça. Compartilha mesmo. Taca o dedo aí. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo.